querido irmão no ministério ordenado, diácono Wagner, seminaristas, querido povo de Deus, presente neste santuário de Nossa Senhora da Saúde, todos aqueles que nos acompanham pela TV Saúde. Que bom estarmos unidos em mais um jubileu. Não é qualquer ocasião que nos encontramos, mas é o período de festa, período em que nós podemos experimentar com maior intensidade a graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos atravessando um momento muito difícil em nossa história, de grande tristeza. Como então encarar este jubileu como um momento alegre? É preciso, contudo, então, saber que mesmo passando pela tribulação, mesmo passando pela prova, Deus permanece fiel. Deus não é o Deus dos mortos, nós bem sabemos disto. Deus é o Deus dos vivos, e Ele nos quer vivos, aqui nesta terra, ou com Ele, quando for chegado o momento, lá nas moradas eternas. Por isso, celebrando a nossa fé, nós não podemos deixar com que a tristeza nos invada, nós não podemos deixar com que o nosso coração se feche na desesperança. Este momento em que celebramos a festa junto com Maria, é momento de renovarmos a esperança, renovarmos a nossa fé, deixar com que tudo isto que nós participamos nos faça entender como antecipação a verdadeira alegria, aquela que nós encontraremos quando contemplarmos Deus face a face. Mas aqui, na nossa caminhada, como podemos então permanecer firmes? Hoje, o tema que nos é proposto, segundo a liturgia, nos diz de Maria, medianeira de todas as graças. Temos um sinal. Como nós caminharemos? O auxílio de Deus nos é dado pelas mãos de sua mãe e nossa. Neste tempo em que lutamos contra um vírus tão mortal, tantas outras doenças que se espalham, não somente as corporais, mas as outras doenças do espírito, os pecados, pedimos a intercessão desta que é a medianeira da saúde, que nos garante, na sua íntima certeza, não só a saúde do corpo, mas a salvação eterna, porque a saúde está ligada a isto. Salos é a saúde, a salvação é esta que nós devemos buscar em primeiro lugar. E Maria nos ajuda então a entender nos desígnios de Deus como devemos trilhar este caminho de felicidade, este caminho da bem-aventurança. O evangelho que nós escutamos há pouco é um evangelho programático. São João escreve aquilo que é o programa da vida de Jesus. Ele nos diz em linhas gerais todo o ministério de Jesus Cristo. E interessante, queridos irmãos e irmãs, como a figura de Maria entra bem clara, como a figura de Maria é bem apresentada ali, no projeto de Deus. Como nós percebemos a ação da mãe, tão discreta, mas tão profunda. Como percebemos a figura da mulher forte, que intercede ao seu filho por aquele povo. É isto que nós hoje somos convidados a refletir. A intercessão de Maria. A primeira leitura nos traz outra mulher, igualmente forte, igualmente de atitude, a rainha Esther. Podemos dizer que Esther é uma prefiguração de tudo aquilo que Maria seria, a mulher por excelência. Esther pede ao rei pela vida do povo. Esther intercede em favor daqueles que estavam sofrendo. O que Maria faz, não só para um determinado povo, mas para toda a humanidade. E até mesmo, Maria pede por aqueles que a ignoram. E até mesmo, Maria pede por aqueles que não a amam. E até mesmo, Maria
pede por aqueles que não a reconhecem como mãe. Mas toda mãe é boa, toda mãe ama, então ela pede pelos filhos, até os que não a reconhecem assim. Esther faz o pedido ao rei, Maria faz o pedido a Deus em Jesus Cristo. João, então, vai nos dizer no Evangelho que Jesus estava com a sua mãe e os seus discípulos numa festa de casamento, as bodas de Caná. Casamento nos recorda a aliança, e a aliança nos recorda, então, a ação de Deus para com o seu povo. O verdadeiro casamento é entre Deus e a humanidade. O verdadeiro casamento, a verdadeira aliança, é feita por Jesus, o noivo, e a igreja, todos nós. Esta é a boda que nós hoje celebramos. A aliança perfeita da parte de Deus, e ainda que da nossa parte seja um tanto quanto frágil, Deus a faz forte. É este casamento que nós celebramos, é esta aliança que vivenciamos. Mas estavam lá, todos eles, e Maria, discretamente, percebeu que estava faltando vinho. Estava para faltar o vinho. Aqui nós não vamos descer ao pormenor da bebida comum, mas naquilo que ela significa. A alegria. O vinho simboliza, nos aponta um sinal muito maior do que o que ele mesmo é. A alegria estava para faltar. E como poder, então, celebrar uma aliança se o coração está entristecido? Se naquele sinal que, se faltasse, estaria condenando a aliança ao fracasso, como poderia isso acontecer? Então, discretamente, ela fala ao seu filho Jesus: olha, eles não têm mais vinho. Que docilidade, que percepção de mãe. Ela não precisou apelar, não precisou nem mesmo de indicar o que Jesus deveria fazer. E Jesus responde magnificamente: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora não chegou. Muitas vezes nós estranhamos o fato de Jesus referir-se à sua mãe, chamando-a de mulher. Parece-nos, num primeiro instante, que ele está desqualificando a sua pessoa, talvez. É estranho um filho chamar a mãe de mulher, mas por que Jesus faz isto? É preciso, então, descermos um pouco mais na profundidade desta resposta de Jesus. Mulher não é um título qualquer. Pelo contrário, é o maior título de Maria ali, porque nos recorda Gênesis. Aí é preciso voltarmos lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Quem é a mulher? Eva. Ali, nas bodas de Caná, naquele evangelho que nós chamamos de programático, Deus quer refazer todas as coisas. Quer fazer nova todas as coisas. Então há um novo começo. Se Jesus tem o título de novo Adão, Maria assume, por obra e graça de Deus, o título da nova Eva. Ave, Eva, mulher, mãe de todos os viventes. Vejamos como é bonito perceber isto, como Jesus oferece a Maria este título tão magnífico, de mãe de todos os viventes, aquela que pode agora dar, por graça de Deus, início a uma nova criação, participando intimamente do projeto de Deus, do projeto original de Deus. Ali reconstrói-se aquela cena logo após o pecado original. Quando Deus anuncia o proto-evangelho: a tua descendência pisará a cabeça da serpente. Disse isso a mulher. Jesus confirma que Maria é esta mulher por excelência, e ele, a descendência de fato, está pisando a cabeça da serpente. Está de fato vencendo o mal. O evangelho é boa nova, boa notícia, e é isto que nós celebramos hoje. Cristo
inaugura para nós, com a sua mãe, uma nova criação. Mas não para por aí. O Evangelho continua. E Jesus Cristo então chama os serventes. E Maria, proximamente, diz algo que para nós é de extrema importância. Nós seguimos a quem? Nós seguimos a Jesus Cristo. Quem Maria indica que deve ser seguido? Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Erroneamente, meus irmãos e irmãs, por muitas e muitas vezes, nós somos acusados de, às vezes, exagerar no culto a Maria, mas ela sempre nos ensinou que sabe o seu lugar, reconhece o seu lugar de mãe, de intercessora, sabe que nunca quis tomar o lugar de Deus, e nós sabemos disso também. Maria nunca quis tomar o lugar de Deus. Ela se reconhece, fazei o que ele, Jesus Cristo, vos indicar. Neste santuário, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Saúde, que olha para nós, que olha também para o altar, o centro de tudo. Cristo é o centro da nossa fé. Maria, ao olhar para Jesus, que está no centro, nos indica que nós devemos segui-lo, que nós só devemos ouvir o que ele nos diz para fazer. E nós todos conhecemos o Evangelho largamente. Não são só palavras bonitas, mas é um estilo de vida, é um modo de viver. Fazei o que ele vos disser. Resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como ele mesmo nos amou. Um amor que é capaz de doar a sua vida. Um amor que é capaz de renovar a vida. E ali os serventes ouviram este pedido de Maria e fizeram tudo o quanto Jesus lhes indicou a fazer. Encheram as talhas, eram 6 talhas de pedras, encheram-nas de água. É interessante João descrever com detalhe a questão da pedra, que servia ali, as talhas serviam para a purificação dos judeus, um costume entre eles. Nos diz muitas vezes que o coração estava como aquelas pedras, estavam frios. Era preciso de fato uma purificação maior, era preciso de fato de um toque de Deus, deixar-se ser tocado por Deus, renovado por Deus, transformado por Deus. As pedras também nos indicam onde foram primeiro escritos os mandamentos que Moisés os apresentou ao povo, estavam nas tábuas de pedra. Agora a nova lei não está mais escrita na pedra, mas deverá estar escrita em nosso próprio coração. É a grande transformação. O que de fato precisa purificar-se não é o interior, não é o exterior, aliás, mas o interior do homem é o seu coração. O que de fato nós devemos pedir a Deus a graça de purificar não são só nossas mãos, os nossos pés, a nossa cabeça, mas tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa boa vontade de viver para fazer o bem. É isso que nós precisamos purificar, a nossa fé. Não tratar Deus como um comerciante que está pronto a nos dar as coisas quando nós pagamos a Ele. Não é esta a nossa fé, meus irmãos e irmãs. A nossa fé é da gratuidade, do serviço. Então continua o Evangelho, e ali, perto dos servos, dos humildes, Jesus Cristo transforma a água em vinho. Eles não perceberam, porque de fato o sinal é sereno, é tranquilo. Quantos de nós, muitas vezes, desafiamos a Deus para que Ele se mostre poderoso, para que Ele faça grandes coisas, coisas barulhentas, para só assim podermos dizer que acreditamos nele. Vejamos, o primeiro sinal de Cristo foi muito discreto e foi feito perto dos humildes.
perto daqueles que eram tidos como talvez os menores da sociedade. Cristo escolheu os pequenos para lhes fazer grandes, para lhes fazer fortes. É isto, meus irmãos e irmãs, é neste ambiente que Maria Santíssima se insere como medianeira, no meio dos humildes, no meio daqueles que estão prontos a acolher a novidade de Deus. Maria pede por aqueles que não têm em seus corações a preocupação com as riquezas, que são passageiras. Ela pede por aqueles que têm um coração aberto, prontos a receber na novidade de Deus a graça salvífica, a graça da saúde. E o vinho então foi servido ao mestre-sala. E este elogiou o noivo. O vinho bom estava até aquele momento. Este é o sentido da nossa vida. Deixarmos-nos ser guiados pela palavra de Cristo e pela intercessão da Virgem Maria, sermos de fato bem-aventurados. Meus irmãos e irmãs, quando nos dirigirmos então à Senhora Santa, Rainha de todos nós, o devemos fazer com este mesmo espírito filial, ouvindo o conselho da mãe, que nos diz para fazermos tudo o que Jesus Cristo nos deseja. Esta é a maior graça que Maria nos oferece. Poder seguir o seu Filho Jesus Cristo. Podermos dizer que somos cristãos. Esta é a maior graça que ela nos oferece. Poder habitar no reino eterno de seu Filho Jesus Cristo. E com ele sermos felizes para sempre. Que Deus nos ajude e que Maria Santíssima do céu rogue a Deus por nós e nos inspire cotidianamente a fazer a vontade do Mestre, que não se esquece de nós, mas que nos ama para sempre. Deus nos abençoe.